Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Glória a Deus pelo nosso ministério de louvor, glória a Deus por todos os nossos cooperadores da obra do Senhor, que nos auxiliem em cada culto, horas antes do culto começar, trabalhando, correndo, ajustando o som, preparando o estacionamento, preparando tudo que vai acontecer, revisando os banheiros para ver se está tudo certo, arrumando as cadeiras. Eu glorifico a Deus por essas pessoas envolvidas na obra do Senhor e de que tem permitido que o Senhor flua por elas. Você não faz ideia da importância que é servir no reino de Deus, e há espaço para servir no reino de Deus. A questão é, você está preparado para servir no reino de Deus? Está preparada para aquilo que Deus te chamou para fazer? Às vezes tem algumas coisas que nós queremos fazer, tem outras que Deus nos chama para fazer, e às vezes tem um abismo entre uma coisa e outra, e nós temos que confiar nas mãos do Senhor, temos que confiar no tempo de Deus, temos que segurar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, me conduz para onde Tu quiseres, eu quero que as coisas aconteçam no Teu tempo. E uma das grandes dificuldades que nós temos, talvez seja dizer para Deus: eu quero que o Teu tempo se cumpra na minha vida, principalmente num mundo onde a correria é tão grande como nos dias de hoje. Tudo para nós é muito rápido, a nossa comunicação é rápida, as notícias são rápidas, a comida é rápida, tudo é muito acelerado, os relacionamentos estão dessa forma também. Então, com Deus, às vezes nós não conseguimos entender os tempos, a forma como Deus trabalha, não conseguimos entender processos que acontecem, e muitas vezes por querer acelerar o tempo das coisas, e preste atenção que o Senhor, eu acredito que já está falando ao nosso coração, nós não percebemos aquilo que está mais profundo do que nós estamos vendo. Pegamos as coisas de uma maneira muito superficial, mas quando paramos para realmente analisar, conseguimos ver aquilo que de uma maneira muito rápida não tínhamos visto. É como quando você entra em casa, e sou campeão com isso, e a gente entra em casa rápido e passa pelos cômodos e dá uma olhada, e talvez tu até sinta, tem uma coisa diferente, mas você não percebe. Você sente, mas não consegue realmente constatar. E às vezes eu faço isso e a minha esposa me chama e diz assim: viu que está diferente? E aí eu penso: oh, eu sinto que dei uma mancada, mas vamos ver. Eu senti que tinha alguma coisa diferente, mas eu não percebi. E ela tem o costume de mudar muitas coisas de lugar.
E aí eu às vezes retorno e confesso que às vezes eu retorno, dou uma olhada e eu não consigo ainda, porque a minha cabeça não se desligou para aquilo. Eu ainda estou pensando no que eu quero ainda fazer. E eu e quando ela fala o que não percebi. Mas às vezes eu volto e consigo perceber. E tem vezes que, dependendo como eu estou, eu já sinto na casa que tem algo diferente e já paro. Então tudo depende da tua disponibilidade, do teu tempo, do teu momento. E eu só estou ilustrando isso porque com a leitura bíblica acontece a mesma coisa. Com a mensagem pregada na igreja acontece a mesma coisa. Você pode sentar aqui e saber, nós vamos ficar aqui 1h30 de culto. Mas às vezes nós sentamos, mesmo tendo noção do tempo, aceleramos a nossa mente com tudo aquilo que vai acontecer depois. Seja o jogo de futebol que a gente vai assistir na TV, seja o lanche que a gente vai fazer com alguém, seja algum trabalho que eu vou retomar depois, ou às vezes agendei alguma coisa e fico torcendo, tomara que termine antes das 9 hoje, senão não vai dar tempo, vou ter que sair antes. E aquilo, por incrível que pareça, faz com que a gente não consiga pegar a essência. Vamos fazer uma leitura bíblica, porque eu fiz um propósito de ler um capítulo por dia, e o meu dia foi tão acelerado, então assim, eu tenho que terminar rápido, e eu começo a ler, e eu tenho um sentimento, cumpri com Deus o que eu tinha que fazer, eu li um capítulo da Bíblia no meu dia, porém, eu não lembro nem o que eu li. Adiantou de alguma coisa? Não, foi muito superficial. E nós fazemos muitas coisas dessa forma. Quando nós falamos aqui sobre os códigos da Bíblia, é porque precisamos entender que não são frases aleatórias lançadas simplesmente, que elas têm todo um porquê, de que elas têm uma conexão, de que elas foram profetizadas no Antigo Testamento, que elas têm uma conexão com o Novo Testamento, que elas têm uma conexão com os dias atuais, de que há um porquê delas estarem na palavra, tem um porquê de você já ter lido sobre isso e talvez nunca ter entendido o âmago do que Jesus falou ali. Passamos tanto por essa história, frequentamos a igreja e chega um ponto que talvez a gente já não consiga mais ver a intensidade do que foi o sacrifício de Jesus. Tudo se tornou tão questionável nos dias de hoje, que começamos inclusive a questionar nossa fé, as nossas orações, e se adianta mesmo orar? São tantas questões que tentam permear a sua mente, que precisamos parar um pouco e voltarmos à simplicidade do Evangelho. E é muito simples. A mensagem central é: um Deus tornou-se homem. O nosso Deus tornou-se homem. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E esse Jesus Cristo, homem, Deus, Deus, homem, ele então entrega a sua vida numa cruz de uma maneira perfeita, cumprindo todos os requisitos que havia na lei de Deus, e de uma só vez ele redime toda a humanidade dos seus pecados, abrindo um caminho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia toda se conecta e então nos dá a garantia de que você não apenas é salvo por crer em Jesus Cristo, mas que você tem o perdão dos seus pecados, de que as suas orações são ouvidas e de que Ele vem em teu socorro quando você necessita. Tudo isso é maravilhoso e está disponível, mas com pouco conhecimento nós não conseguimos acessar. Hoje nós estamos para falar do sexto código, da sexta frase que Jesus falou lá na cruz. E como nós percebemos, as frases elas vêm se encurtando. Essa talvez seja a mais especial de todas, mesmo não sendo a última. E eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, onde está registrado esse código. Nós chegamos a mencionar na semana passada,
mas hoje nós queremos nos aprofundar. Na semana passada, Jesus disse, na mensagem que eu preguei, né? Tenho sede. E nós mergulhamos nos porquês desse tenho sede. E o que eles deram para Jesus não foi água. Ele nos deu a água da vida. Ele é a própria água da vida. Ele é a rocha ferida de Meribá. Ele é aquele de quem procede a água. Mas para ele foi dado vinagre. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Essa penúltima frase da cruz, ela nos traz lições tremendas. Nós, para entendermos essa frase, precisamos ser transportados até o Gólgota. E eu sei que alguns de nós aqui, a cada quarta-feira, têm visitado esse lugar, o Gólgota, o Monte Caveira, aonde a cruz estava. Por um momento nos permitimos ir até ali e contemplar Jesus, na historicidade, no momento que aconteceu. Jesus, depois de vivenciar tudo aquilo que ele vivenciou, da dor, do sofrimento, ele está agora no final da sua jornada na terra. Ele está para concluir a sua missão. E ele diz então, puxando o fôlego: está consumado. Como as pessoas que estavam ao redor dele, quem sabe, receberam essa palavra. Os inimigos de Jesus podem ter interpretado como um suspiro final, de derrota. Ele não aguenta mais e vai morrer. Os discípulos estavam sem esperança, acreditando que ele seria o libertador de Israel, mas agora a sua esperança aparentemente estava morrendo, porque dá-nos a entender biblicamente que os discípulos não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam de que ele teria que passar pela cruz, morrer e que daria tudo certo no final. Eles não conseguiam visualizar isso, por mais que andaram com Jesus e ouviram a sua mensagem. Para Maria, é a palavra que foi dita por Simeão: uma espada vai transpassar o seu coração. A dor de uma mãe vendo seu filho torturado naquela cruz. Para algumas pessoas, quem sabe passando por ali, visualizando e talvez não tendo tanto conhecimento, apenas espectadores da morte, algo sem significado nenhum. A história, ela nos conta de que, apesar de o povo de Israel eles terem um idioma próprio, por conta da dominação grega que já havia na expansão do Império Grego e que trouxe essa dominação sobre o povo, havia uma língua que havia se expandido sobre todo o território, que era a língua grega, o que é chamado grego koiné, um tipo de grego que era falado por todas aquelas regiões dominadas. É muito possível de que Jesus, ele expressou-se nesta língua. É também a língua que foi escrito o Novo Testamento. É possível que Jesus, na sua comunicação, tenha usado essa linguagem. Tanto que, no momento em que a gente analisou uma das frases de Jesus, que era Eli, Eli, lama sabachthani, foi colocada dessa forma porque ele puxa lá da sua língua original. Se ele tivesse falado no seu original durante todo o seu percurso de cruz, não seria dado evidência a isso. Mas aqui, é muito provável que a palavra dita, e talvez você tenha visto isso em recortes de vídeo, que a palavra dita por Jesus, está consumado, foi a palavra grega tetelestai. Tetelestai. E essa palavra grega, quando nós vamos aqui pegar a etimologia dessa palavra, o telos de tetelestai significa o fim, propósito, objetivo, conclusão, realização. E o sufixo tai indica uma forma perfeita, passiva com sentido ativo.
é uma ação completada com efeitos permanentes. Eu quero que você junte tudo isso na sua mente. O que essa palavra tem de tão abrangente? Propósito, objetivo, conclusão, de maneira perfeita. Essa palavra tetelestai, ela não foi apenas usada por Jesus na cruz. Era uma palavra comum. Mas quem falava essa palavra? Essa palavra era falada pelos servos. Os servos, quando terminavam um serviço para o seu senhor, uma missão que lhes foi dada, um trabalho que lhes foi dado, eles chegavam para o seu senhor e diziam: tetelestai, eu concluí aquilo que me foi pedido para fazer. Também era uma palavra usada pelos sacerdotes, quando eles faziam uma análise daquele sacrifício que era trazido, e ao fazer essa análise eles diziam tetelestai, ou seja, está perfeito para ser apresentado como sacrifício. Aquilo que você trouxe, aquilo que você está fazendo, está perfeito. Então os sacerdotes também usavam essa palavra. Diz a história que os próprios artistas, quando eles concluíam uma obra, uma escultura, uma pintura, eles usavam também esta frase quando eles estavam satisfeitos com a pintura, ou com a escultura, ou com aquilo que eles tinham terminado. Então eles diziam: tetelestai, tetelestai, está consumado, está pronto, está ótimo, está feito, realizado de uma maneira perfeita. E também os comerciantes da época, quando recebiam o pagamento de algo que era uma dívida, quando havia uma dívida pendente, antigamente se usava muitas promissórias, né? E a pessoa ia lá pagar para receber a última promissória, que era o pagamento da sua dívida. Então ela ouvia: tetelestai, está tudo pago, está tudo quitado, você não deve absolutamente nada. Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo já está falando aí no seu coração a respeito disso. Porque se os servos, se os sacerdotes, se os artistas, se os comerciantes usavam essa frase, Jesus, quando estava na cruz como servo, ele estava dizendo para o Pai: eu cumpri o trabalho que tu me deste para cumprir, e está consumado. Como sacerdote, ele apresenta o sacrifício perfeito, e ele diz: está consumado. Agora, como um artista, ele faz uma linda pintura daquilo que deveria ser a história da terra, daquilo que deveria ser a minha história e a sua história, um quadro perfeito de salvação para nós. Ele diz: está consumado. E como aquele que paga uma dívida que nem era dele, mas ele chegou para Deus e disse: agora está pago tudo aquilo que era contrário ao homem, à mulher da terra, e eu estou abrindo a oportunidade deles viverem uma vida sem nenhuma dívida. Você não deve mais nada, porque Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Aleluia! Está tudo pago. Aleluia! Isso fala de uma obra completa. O que Jesus está fazendo naquela cruz é ir além daquilo que a gente lê. Está consumado. Essa é uma palavra de um homem que está moribundo, que puxou o fôlego e está consumado. Não. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que essa frase, diferente de todas as outras, não foi o suspiro de um moribundo, mas foi o grito de vitória de alguém que venceu. Foi o grito. Foi quando ele enche muito mais os pulmões. Foi quando ele se enche. Foi quando ele conclui, aquele momento em que ele dá um brado de vitória. Porque naquela cruz, esse é o momento, é o ápice de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele havia concluído a sua tarefa. Ele havia pago verdadeiramente o valor. Ele permaneceu sem pecado algum. E agora, ele conclui diante de Deus tudo aquilo que era impossível para mim, era impossível para você de pagar. Essa é a obra da redenção, e ela agora está completa. Jesus não estava morrendo como um mártir derrotado.
mas ele estava cumprindo todas as profecias, e de uma vez ele satisfaz toda a justiça divina. Se você fizer uma análise de Jesus, teologicamente, em relação ao Antigo Testamento, ele cumpre tudo aquilo que era exigência para o Messias, ou para aquele que se esperava de vir. A vitória sobre o pecado e a morte. Neste momento, nós podemos lembrar de 1 Coríntios 15, 55, quando Paulo ainda fala: onde está a morte, teu aguilhão? A morte é vencida, a morte já não tem mais poder. Por quê? Porque quando a gente fala biblicamente a respeito de morte, nós não estamos falando da morte física. A morte física, ela vai acontecer. Jesus disse que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E mesmo depois de Jesus falar isso, pessoas que creem em Jesus continuam morrendo. E isso pode parecer para nós loucura. Não vencemos a morte? Não, ninguém se torna imortal na terra. Nossa passagem aqui, ela acontece por um tempo. Mas existe uma morte que é a pior delas, que é a morte espiritual, que é a morte de separação de Deus. É a morte que não foi compreendida por Eva e nem por Adão. É a morte que Deus falou para eles: o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E no momento que ela comeu o fruto, ela olhou e disse assim: não morri. Mas ela já estava morta. E Adão, percebendo que ela tinha comido e não tinha morrido, desfalecido, caído, pensou: Deus não falou a verdade, então a gente não vai morrer, ele só estava assustando a gente. E então come do fruto e também morre. Mas a percepção disso eles não tiveram. Assim como o pecado, quando entra na nossa vida, nos traz morte e nos separamos de Deus. Veja que eles não perceberam, mas Deus percebeu, porque no momento em que ele chega no jardim, ele diz: Adão, onde é que tu está? É como se Deus tivesse dito: eu não consigo mais ver a tua luz, eu não enxergo mais a tua luz, Adão, onde você está? E ele estava escondido. Quando nós pecamos, quando nós erramos, a primeira coisa que acontece é uma vergonha, é o afastamento de Deus, e tentamos nos esconder dele. A morte espiritual é aquela que fez com que todos nós estivéssemos condenados, vivêssemos sob condenação. E quando Jesus então ele vem e ele completa a sua obra dizendo: tetelestai, está consumado, de uma só vez ele volta a criar, e de uma maneira muito fácil e lúdica para nós, é como se a nossa energia havia sido cortada. Vamos pensar assim que fica mais fácil de entender. Deus é a fonte de energia, a nossa Celeste, e a sua casa estava sem energia, porque você tinha uma dívida e estava cortado, você não tinha ligação. Aí Jesus vem e ele paga a sua dívida, e não precisa chamar ninguém da Celeste, ele mesmo foi lá e fez. Ele fez a ligação e disse: está tudo certo. Ia demorar muito para vir o pessoal. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Então eu mesmo fiz. Ele faz a ligação, ele conecta você novamente à energia, ele faz com que você agora receba a luz. Aquilo que estava cortado e te mantinha em trevas, te mantinha na escuridão, agora já não existe mais, porque ele de uma vez só pagou toda a dívida e te conectou novamente. Agora o que é necessário, pastor? Porque eu me sinto em trevas. É necessário que você vá até o interruptor e coloque o teu dedo lá e acione. A luz já está ligada, só precisa você tomar uma decisão. O grande problema é que nós não tomamos essa decisão, e é muito mais fácil ficar sentado sobre os joelhos e dizer assim: eu continuo na escuridão. Mas Jesus aqui pela palavra já fez a obra completa. Está consumado, está feito, está paga a sua dívida. Você precisa permitir que a luz entre dentro da sua casa. Permita que ela entre. E eu digo isso porque às vezes nós estamos com tudo certo, só falta a gente acionar. Sabe, cometeu alguma coisa e caiu lá. Aí você precisa ir lá na tua segurança, precisa ir lá no seu relógio, né? O seu medidor, e ligar.
ligar. É aquele momento que você diz assim: eu aceito o sacrifício de Cristo por mim. Eu aceito, eu recebo Jesus, eu recebo o seu sacrifício, porque lá na cruz ele já disse que está consumado, então está tudo certo. E a gente volta a ligar e a gente volta a receber a luz do Senhor sobre a nossa vida, porque a reconciliação com Deus ela já foi efetivada. Cristo cumpriu toda a lei, toda exigência, não existe mais nada pendente. A sexta palavra de Cristo na cruz é o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus faz com que tudo aquilo que era exigência de Deus se cumpra no seu sacrifício, naquilo que ele faz. Por isso que não é simplesmente Jesus morreu na cruz. Isso é cheio de significados. Não há mais algo que a gente possa fazer como ser humano. Não é necessário um sacrifício nosso. E entenda, se a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, ele não está falando nesse contexto e nesse versículo a respeito de que você precisa fazer algo mais como um sacrifício para que você mereça a salvação. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque dependendo de como nós fomos doutrinados, ensinados, as pessoas tendem a pensar de que não é graça, mas é merecimento. Porque vivemos num mundo em que nada é de graça e que não existe café grátis. Vivemos em um mundo em que tudo aquilo que você faz ou que alguém faz por você de uma maneira gratuita sempre vai ter em algum momento uma cobrança. Nós não conseguimos nos aproximar de Deus e receber a sua graça. E então precisamos fazer algum sacrifício, precisamos fazer algo, e principalmente se vamos em busca de uma graça, vamos em busca de uma bênção. E aí quando a gente vai em busca de uma bênção, algumas pessoas dizem assim: não, Senhor, porque se tu fizer tal coisa, então eu vou, enfim, subir alguma escadaria de joelho, ou eu vou pagar uma promessa, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Cara, já está tudo feito. Já está tudo feito. Nós podemos fazer propósitos com Deus? Sim, propósitos no sentido de melhorar, de crescermos, de nos aprofundarmos mais na palavra, de termos mais intimidade com Deus. Tudo isso é válido, mas cuidado, porque existem algumas coisas que nós prometemos para Deus simplesmente pelo intuito de poder pagar, ou de Deus olhar e dizer assim: isso aí é pesado, vou responder para ver se tu cumpre. Não é assim que funciona. Porque algumas coisas que nós prometemos para Deus, Deus diz assim: nem é necessário, porque tudo já é teu. É só você desprender e receber. É só você acreditar. Até porque a salvação, ela vem pela fé e não pelas obras. O que isso significa? Que você pode ser o cara melhor do mundo. Você pode ser o mais top, que doa tudo aquilo que você tem. Você doa, sabe, os teus bens, você já repartiu com os mais pobres, você ajuda os necessitados, você está envolvido em causas sociais. Não existe pessoa melhor do que você, e essas obras vão te salvar? Não. Mas como se eu sou uma pessoa boa? Isso é o entendimento que nós temos como seres humanos. Eu sou uma pessoa boa, então eu tenho que ser salvo. Não é assim que funciona. A salvação é de graça, e é pela graça, e ela vem do reconhecimento de que Jesus pagou lá na cruz do Calvário a nossa dívida. E se eu posso fazer coisas boas hoje, e se eu posso fazer tudo isso, glória a Deus, há uma recompensa por isso, mas não a salvação. A salvação, biblicamente falando, ela só vem pela fé. Você só precisa crer. E é por isso que nesse mesmo contexto que nós estamos pregando aqui, um cara que era ladrão, na última hora da sua vida, ele conseguiu entrar no paraíso, porque pela fé ele aceitou de que o rei estava do seu lado, estendendo salvação para ele. E agora eu pergunto para você: como fica no seu coração quando eu digo que um ladrão que fez tudo errado na sua vida, na última hora se arrependeu e foi salvo? Pesa? Pesa. E às vezes quando pesa no nosso coração é porque existe um senso de justiça dentro de nós, que a pessoa ruim, ela não tem oportunidade. Que uma pessoa que falhou na última hora, aí se acerta com Deus e é salvo. Como isso? Nosso senso de justiça, que nós chamamos de justiça, mas que talvez seja apenas vingança, não consegue entender isso. Não consegue entender a obra completa de Jesus.
não conseguem entender de que está consumado. E é por isso que Satanás se aproveita disso. E muitas vezes faz você acreditar de que você não é salvo. Eu vou fazer uma pergunta para você, e eu quero que você responda internamente, apenas internamente. Se Cristo voltasse hoje para levar a sua igreja para morar com Ele nas mansões celestiais, conforme diz o Novo Testamento, de que um dia Ele voltará, não como homem para estar nessa terra, mas nas nuvens do céu, e um arrebatamento acontecerá, e nós nos encontraremos todos com Ele nas nuvens, e aquela coisa gloriosa. Se o Senhor voltasse hoje, você tem certeza da sua salvação? E eu te pergunto só para você questionar a você mesmo: você tem certeza da sua salvação? E internamente, talvez a gente diga: eu não tenho, eu não sei se eu subiria. E a segunda pergunta é: o que te impede de ser salvo? O que te impede de aceitar a salvação que Ele já disse que está consumado, já é tua, está tudo pago? Existe até uma ilustração, ela não tem registro histórico, mas ela cabe muito bem aqui. Até porque eu falei que os comerciantes diziam que estava tudo pago, e eles respondiam tetelestai. Existe uma ilustração que diz que nas cadeias romanas, eles colocavam uma placa dizendo tetelestai, quando aquele que estava preso tinha pago toda a sua dívida. E então abriam-se as portas, ele saía e colocava-se o nome dele, e diziam tetelestai embaixo, como alguém que diz: Jota, está consumado, pagou tudo aquilo, agora ele está livre. Agora eu quero que você entenda de que da mesma forma, um dia nós estávamos presos em nossos pecados, em nossos erros, em tantas coisas que nós fizemos de errado, mas Jesus colocou o seu nome, e Ele escreveu: está consumado embaixo, você não tem mais dívidas nenhuma, você só precisa aceitar a salvação e viver ela. Agora acontece muito algo, nós recebemos a salvação, nós recebemos a libertação, a plaquinha está lá na cadeia dizendo assim: já pagou tudo, mas nós voltamos para dentro da cadeia, e nos fechamos lá, e ficamos lá presos num adultério do qual a gente já foi perdoado um dia, mas voltamos para ele, presos na mentira, no engano, na lascívia, e em tantos pecados das quais o Senhor já perdoou, e já nos libertou. Ele fez uma obra completa, mas lembra que somos nós que precisamos nos apropriar disso. E quando eu não tenho esse entendimento, eu continuo aqui dentro, a porta não está trancada, a porta está aberta, mas eu continuo aqui dentro, porque Satanás diz para mim: não, mas não pode ser tão fácil assim, você deve, você é falho, você não pode, você nunca vai conseguir, porque você vai voltar, então nem adianta dar esse passo, não adianta dar esse passo para Jesus, porque você vai cair de novo, você nunca vai conseguir se libertar completamente. E eu não sei quem é, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui, que você está atormentado na sua mente. Você já tentou vencer o pecado, você já tentou vencer a você mesmo, mas quando você percebe, você está lá dentro da cadeia de novo, fechou a porta e você continua lá, lamentando por uma vida que não prossegue, por um relacionamento que não vai, por uma vida com Deus que não prospera, e você está preso ali dentro. Mas eu quero que você levante a tua cabeça espiritual em nome de Jesus e leia o que está na placa. Ele está escrito: tetelestai, está consumado, eu já fiz a obra completa na cruz do Calvário por você, você não deve mais nada, você precisa se levantar e tomar a tua posição, você precisa sair dessa situação que você está hoje, porque a consumação do sacrifício redentor de Jesus já aconteceu, e para Deus está tudo certo. Começa uma nova aliança. Se você ler o texto bíblico, vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa, pastor? Significa que para o Antigo Testamento existia uma divisão entre aonde nós conseguimos chegar e aonde Deus estava, e não havia como nós passarmos para lá. Quando o véu do templo se rasga, é como se Deus estivesse dizendo para o homem: a partir de agora, você tem acesso a mim, nós podemos voltar a ter comunhão, as suas orações eu posso ouvir. No Antigo Testamento, as pessoas falavam com o sacerdote falava com Deus, depois Deus falava com o sacerdote, e ele, como um profeta, então falava com o povo.
E o que ele está dizendo agora é que pelo sacrifício do meu filho, você fala e eu te responderei. Você clama a mim e eu vou te responder. E eu posso te entregar, e eu posso te direcionar. E aqui, eu caminho para o final pontuando algo importante para você. Nos nossos dias, precisamos aprender a descansar na obra completa de Cristo. Isso não nos exime de andar retos. Nós, como igreja, comunidade The Way, nós não acreditamos de que uma vez salvo, sempre salvo, no sentido de que assim, beleza, eu tive encontro com Deus, agora eu posso viver minha vida dissolutamente e tudo mais, porque no final está tudo resolvido, porque Ele já pagou. Até porque Paulo diz, olha, depois de livres, cuidado para você não se meter de novo debaixo do jugo de escravidão. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem está em pé, olha, cuidado para que não caia. Você recebeu algo precioso? Recebeu, cuide disso, preserve isso, tenha um sentimento de gratidão. O que é o sentimento de gratidão? Uau, Ele me salvou, cara, eu posso ir para o céu, Ele responde às minhas orações, eu tenho uma vida com Ele. Eu quero viver uma vida de devoção para Deus, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero ser uma versão melhor de mim, ou eu quero voltar para aquilo que eu sempre fui. Você com a sua vida é que determina a eficácia desse sacrifício. Lembre, está pago. Você só vive na escuridão se você quiser. Está feito. Você só vive na escuridão se você quiser. Já está consumado. Aqui, quando nós somos cientes da obra completa da redenção, Ele nos proclama, ou nos conclama, para irmos ao mundo e pregarmos essas boas notícias para todo mundo. Foi bom para você? Você recebeu algo precioso da parte de Deus? Então diga isso para alguém. Leve isso para alguém. O sofrimento de Cristo resultou na nossa redenção. Não precisa mais temer. Não tema mais a morte. Há algumas pessoas que têm medo de morrer. E Paulo nos dá um grande exemplo quando ele diz assim: para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Não no sentido, quero morrer, vou tirar a minha vida e aí eu resolvo porque eu vou para o céu. Não tem nada a ver com isso. Você é inteligente o suficiente para entender do que eu estou falando. O que ele está dizendo é: a morte já não me assusta. Por quê? Porque para quem recebeu Jesus no seu coração, o que chamam de morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida eterna. E então a morte não te assusta e ela não determina mais quem você é e o que você faz. Você não é mais determinado pelo medo, você não é mais comandado pelo medo, mas você é comandado pela frase que Cristo disse na cruz: está tudo consumado, está tudo feito e a obra está completa. A profundidade desta sexta frase, que essa possa inflamar os nossos corações e trazer gratidão e trazer realização para nós e nos mostrar que nada tem efetividade até ser concluído. Tudo que Jesus fez não teria efetividade se Ele não chegasse ao final e tivesse dito: agora acabou, está consumado. O que acontece é que nós passamos uma vida construindo algumas coisas sem terminar, e queremos glória por aquilo que nós não terminamos, e queremos reconhecimento por aquilo que a gente não fez até o fim. Sabe qual é o grande exemplo aqui? Jesus conclui. Ele não chegou até lá quando ele conversa com o ladrão da cruz e diz assim: gente, salvei mais um, é isso. Ele continua. Ele vai até um momento, e nós não podemos esquecer de que ele está 6 horas pendurado numa cruz, depois de ter apanhado a toda a noite anterior, de terem arrancado as suas costas na chicotada, de pregos estarem nas suas mãos, coroa de espinhos, de ter apanhado 6 horas pendurado por pregos. Ele está exausto, ele tem sede, ele tem fome, ele está destruído no seu corpo físico. O seu corpo físico aparentemente está derrotado, mas o que eles não conseguiam ver é de que o seu espírito estava em pé, o seu espírito estava livre, o seu espírito estava efetivo em tudo aquilo que estava fazendo. Enquanto o mundo estava olhando um corpo padecendo numa cruz,
e sem nenhum tipo de reação, e sem oferecer nenhum perigo. Eles estavam olhando, e o que eles não percebiam é que no mundo espiritual tudo estava sendo consumado, tudo estava acontecendo. O que eu quero dizer para você é que por isso que Paulo diz: quando eu estou fraco é que estou forte. É porque às vezes, olhando para o corpo físico, olhando para as lutas que você tem, olhando para as situações que você está vivenciando, as pessoas ao redor podem até pensar que você está derrotado, que não tem mais jeito para ti, que agora acabou. Mas se você permanece no propósito, o que acontece é que enquanto o teu corpo está padecendo, as lutas estão acontecendo dentro do mundo físico, no mundo espiritual você está levantado, concluindo aquilo que Deus chamou você para fazer. Está consumado, está consumando, está fazendo acontecer. E a vitória vem quando o propósito se cumpre na íntegra. Ele cumpriu na íntegra, e então veio a vitória. A vitória da cruz acontece porque ele disse: está consumado. Ele entrega o seu espírito. Isso nós vamos ver no nosso último encontro, quando for a conclusão, quando ele entrega o seu espírito. Mas aqui ele conclui a sua obra. Deus tem uma obra completa para a minha vida e para a sua vida. A questão é: já aconteceu em você? Você já permitiu que acontecesse? Você já permitiu que a obra do Senhor se concluísse? Ou você ainda está hesitando em ligar essa obra? Você ainda está hesitante em viver para Ele na luz, viver para Ele a conclusão de tudo aquilo que Ele já garantiu lá na cruz do Calvário? Como está a sua vida hoje? Você está salvo? Ou você tem dúvidas a respeito da sua salvação? Pastor, eu tenho dúvida a respeito da minha salvação. Jesus te garante que já está consumado, de que você é salvo. O que acontece no teu dia a dia que faz com que você não acredite na sua salvação? Tem partes escuras na minha vida, tem partes que não tem luz. Mas se a fiação já foi passada, se tem energia chegando. É muito interessante quando você acompanha o trabalho de um eletricista, porque às vezes antes de enfim, tomar alguma decisão, eles vêm com aquela chave, né? E eles colocam no fio e dizem assim: está chegando energia aqui. Tem que ver o que está interrompendo, porque a energia está chegando. É Deus falando para você assim: mas o sangue de Jesus já chegou aí. Já chegou. O que está acontecendo? Por que não está acontecendo? O que está faltando? Por que não está chegando energia? E alguém chega lá para fazer uma revisão na tua casa. Por que esse quarto está muito escuro? E a primeira coisa que alguém que entende faz, ele vai na tomada, né? E olha que mágico. Clicou ali. Meu Deus, não fazia isso antes. Mas você: não, eu achei que tinha algum problema, porque eu entrava aqui e estava tudo escuro. É porque faltava uma decisão sua. Existem áreas da nossa vida que permanecem na escuridão, porque nós não estamos acionando a energia, o poder de Deus, o estar consumado para aquela área. E o convite de Deus para nós hoje é: permita que a luz entre. A luz já chegou, é você que precisa permitir que ela entre nos cômodos mais escuros da sua vida. É por isso que tem área que parece que flui, tem área que parece que não vai. É por isso que você vem à igreja, você ora tanto, mas pau quebra a torta e direito em casa, porque tem área escura. Não adianta orar e não vigiar. Não adianta a gente ser santo aqui dentro, mas ser um bicho em casa. Não adianta. Precisa a luz chegar a todos os lugares. Mas como é que eu faço? Acione. Permita que a luz entre. Em alguns lugares que você, quem sabe, e eu não preparei isso, mas eu sei que Deus está falando com alguém. Não tem aquele quarto que você não quer nem ligar a luz, porque sabe que o que você vai ver não vai ser legal? Não tem aquele momento que você vai apresentar a sua casa e você está passando assim: essa é a minha sala, esse aqui é o meu quarto, esse é o banheiro, olha aqui a suíte, olha o meu closet, olha isso aqui, olha isso aqui, e esse aqui é o quarto da bagunça, deixa para lá e vamos para cá. Esse aí eu não posso abrir.
Esse aqui eu não sei o que vai sair dali. É aquele que você guarda um monte de coisas passadas. É aquele que você não permitiu que a luz entrasse. É aquele que tem escuridão ainda. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi para trazer luz para toda a tua casa, toda a área da tua vida. Ele vai atingir as tuas finanças, Ele vai atingir o teu coração, as tuas emoções, atingir a tua família, Ele vai atingir os teus negócios, Ele vai atingir tudo aquilo que faz parte de você. Ele tem luz para tudo isso, porque de uma vez só, e com uma frase, Ele disse: está consumado, tetelestai, não me deve mais nada, a obra está concluída por completo. Você acredita em Jesus? Coloque-se de pé comigo, por gentileza.